feminino não é o sexo frágil. Seja bem-vindo ao 5º episódio da série Finanças para Elas, onde nós estamos viajando nesse mundo da criatividade, da empatia, do poder do feminino. E, na verdade, o feminino é a prosperidade. É quando você entende toda a sua energia e traz equilíbrio para a sua ação, para o seu poder de iniciativa com resiliência e criatividade. E no episódio de hoje eu quero falar mais sobre a tua estrutura de pensamento, sobre como esse cérebro do dinheiro, ou seja, o cérebro emocional, ele interfere nas tuas decisões e como você pode estar no comando dele. De uma forma macro, o cérebro humano é dividido em 3 grandes áreas. Nós temos a grande área aqui, que é o cérebro neocórtex, que ele é responsável pelo futuro, por planejamento, por planilhas, e ele tem essa característica de objetividade, de força do masculino. O cérebro a seguir é o sistema límbico de informações, ou cérebro emocional. E aqui nós temos as nossas 5 emoções básicas, as quais nós vamos utilizá-las para que a gente possa tomar as decisões com relação ao dinheiro. E o terceiro cérebro é conhecido como cérebro reptiliano, que traz luta, fuga ou paralisia. Esse aqui é um cérebro mais responsável pelas tuas permissões, autorizações, aquilo que vem, como na nossa biologia a gente recebe aqui as nossas características, esse cérebro reptiliano também traz muitas das nossas permissões para a vida. Bom, esse cérebro emocional, que é o cérebro do dinheiro, que traz mais dessa energia do feminino, primordialmente ele tem 5 emoções básicas: medo, raiva, tristeza, alegria e nojo. Essas são as 5 emoções básicas de todo ser humano. E deixa eu te falar uma coisa sobre essas 5 emoções. Você nunca vai conseguir se livrar delas. Fábio, mas isso é bom ou isso é ruim? Eu vou conviver com medo a minha vida toda? Eu vou conviver com nojo a vida toda? Ou eu gostaria mesmo, Fábio, de conviver apenas com a felicidade? Eu posso te dizer que isso não é possível, mas é possível que você conviva bem com as suas emoções. E como elas são emoções primárias, elas vão trazer a sobrevivência, elas vão proteger você para a vida. O nojo, ele é importante para que você, por exemplo, não coma comidas infectadas ou estragadas. É o teu senso de nojo que te afasta, desse tipo de risco. O medo, por exemplo, ele vai calibrar as tuas emoções, o teu senso de atenção. Porque se eu chegar na beira de um penhasco, por exemplo, sem o medo, pode ser que eu me arrisque. E o medo vai te colocar em estado de alerta para que você dê 2 ou 3 passos atrás e não arrisque a tua vida. Mas o que eu quero que você aprenda no dia de hoje? Toda emoção primária tem uma emoção secundária ou terciária. E quando você aprende a se perguntar, a conversar com você mesmo, por que eu estou sentindo medo? Por que o dinheiro me traz medo? Será que, porque é muito diferente eu trabalhar o medo de não ter dinheiro para o medo de ficar sem dinheiro? Como assim, Fábio? Muitas pessoas têm o primeiro medo de ficar sem dinheiro porque tem medo de perder o trabalho, de perder a fonte de renda. Para que eu trabalhe essa terceira camada, que é o medo de ficar sem a renda, por exemplo, eu preciso trabalhar a manutenção do meu emprego, as minhas competências, a minha capacidade de comunicação, de liderança. Tudo isso vai cerceando, vai diminuindo a probabilidade de que você perca a sua fonte de renda. Como eu trabalho o meu medo de ficar sem dinheiro? Bom, a maioria das pessoas que tem medo de ficar sem dinheiro já possui algum tipo de patrimônio. Então essa pessoa precisa trabalhar um pouco melhor a sua segurança financeira, precisa trabalhar a sua visão sobre riscos, sobre investimentos. Assim como o medo de atravessar a rua nos coloca em atenção, identificado os teus medos financeiros, você tem a possibilidade de criar um pequeno plano de ação. Mas lembre sempre o seguinte:
seja amoroso com você mesmo. Esse teu cérebro, ele precisa ser cuidado, nós precisamos conversar com ele como se fosse uma criança ali de 8, 9, 10 anos de idade, sempre trazendo acolhimento, sempre trazendo direcionamento, sempre trazendo uma visão de que hoje talvez não esteja da maneira que nós gostaríamos, mas com novas ações, com novos comportamentos, a nossa consciência, o nosso cérebro pode criar novas realidades. Então eu vou falar um pouquinho mais sobre as 5 emoções básicas. Eu já citei o medo, que todas as vezes que eu tenho medo, eu preciso olhar para isso e trazer para camadas mais profundas. A próxima emoção que leva muitos brasileiros por muitas vezes ao endividamento é a raiva. E essa raiva muitas vezes ela está ligada a um certo vitimismo. No Brasil nada é fácil, nada funciona, o imposto é caro, tudo é caro, nunca vai dar certo. Se você é do tipo que programa a sua mente com muita raiva, você potencialmente vai comemorar quando encontra. Então eu falo assim, nada vai dar certo. E aí quando esse algo não dá certo, você acaba dizendo o seguinte, tá vendo? Eu tinha razão. E esse é um treino que eu costumo dizer que ele é negativo para nossa mente. Então, todas as vezes que você se encontrar nesse lugar da raiva, do ódio, do vitimismo, que é uma emoção secundária, preste muita atenção. Como você pode tornar ou trazer isso para uma intenção positiva? Se eu tenho medo dos impostos, eu preciso saber como fazer uma boa otimização fiscal dentro da legislação para trabalhar minha vida financeira. Se eu tenho raiva, do que os políticos fazem ali com o dinheiro, eu preciso melhorar a qualidade do meu voto. E assim sucessivamente. O nojo. A emoção nojo está intimamente ligado com o teu padrão de crenças sobre aquilo que foi dito, ouvido no caso, e aquilo que foi percebido sobre o dinheiro. Se, por exemplo, na tua infância, algum amiguinho ali brincando, eu vou te dar um dinheiro se você tomar algo aqui que seja aquelas misturas de sal, vinagre, enfim, e fez algo nojento, isso pode ter trazido uma memória para você. Se você foi corrigido algumas vezes lá pelo pai ou pela mãe, dizendo que dinheiro é sujo, que dinheiro não presta, que só fica rico quem rouba, muitas vezes, quanto mais dinheiro você tem, mais nojo, mais asco, você acaba se liberando. É como se você tivesse um teto financeiro. Eu posso chegar até aqui e mais que isso eu não consigo ultrapassar, porque eu vou me sentir nesse lugar, por exemplo, da riqueza, e todos os ricos são ladrões dentro da sua memória familiar. Nesse caso, como é que eu trabalho? Você tem que encontrar uma referência positiva desse tema. Então, se a questão é com riqueza, quem é uma pessoa rica de verdade, que construiu patrimônio de uma forma que você acredita que tenha sido lícita, que tenha sido legal no teu ponto de vista, que você admira? E aí o teu cérebro vai entender, poxa, eu não preciso ter nojo, porque tem pessoas que construíram patrimônio de forma inadequada, mas tem muitas e muitas pessoas que constroem patrimônio de forma adequada. Um outro sentimento é a tristeza, e também está alicerçado ao conjunto de crença, porque muitas vezes frases como o pouco com Deus é muito, vão entendendo que eu posso ser feliz mesmo sem ter dinheiro. E aí nesse momento eu convido as pessoas a observarem que dinheiro vai muito mais do que esse lugar da felicidade. Dinheiro também é segurança, dinheiro também é conforto, dinheiro... Quais são os valores, os teus valores, que podem ser atrelados a uma boa vida financeira, a uma vida de prosperidade? E aí é nesse lugar que você vai olhar para o dinheiro com felicidade, alicerçando os teus valores ao teu trabalho, às realizações financeiras. E por último, a última emoção, alegria. O que te traz alegria relacionado ao dinheiro? E aqui também vale um pequeno alerta. Se eu ficar focado em prazeres imediatos, eu vou realizar pequenas coisas no curto prazo.
Então, o que poderia, nesse momento, te tirar do curto prazo, ou seja, quais são objetivos maiores, mais consolidados, o quanto vai valer a pena abrir mão de uma pizza do final de semana, pelo que você abriria mão dessa pizza no final de semana, né, no médio e no longo prazo. Porque quando a gente foca a alegria no médio e no longo prazo, é onde a gente consegue mudar os nossos hábitos no tempo presente, fazer um tempo de semeadura, porque para quem planta, a colheita é garantida. Bom, vamos encerrando aqui com muita gratidão, desejando que você, a partir do Finanças para Elas, consiga olhar para o teu comportamento, olhar para as tuas ações, olhar para essa característica feminina do dinheiro e para que você construa novas emoções, alicerçando esse futuro que é tão desejado e tão merecido. Meu nome é Fabiana, eu dou aqui um beijo no seu coração, eu desejo muita prosperidade e muita abundância para você.